Fala galera do YouTube, estamos aí de volta para continuar o nosso projeto que a gente começou na aula passada, que foi criar essa telinha. Vamos lá colocar as ações do botão cadastrar, do botão limpar e do botão sair. Vamos lá? Então tá, vamos criar aqui uma nova classe, um novo pacote. Vamos colocar aqui controle, o nome do pacote. Controle. Esse pacote será responsável para fazer os nossos gets e sets. Então vamos criar uma classe aqui. Vamos chamar essa classe de usuário. Bom, os campos da nossa tabela que a gente precisa. A gente tem um ID, um nome, endereço e uma senha. Bom, vamos lá. ID vamos colocar string. Seria o ID teria que ser como int, mas não tem problema se for string. Vamos colocar um string nome, um string endereço e uma string senha, que são os campos que a gente tem. Aqui a gente precisa criar nossos gets e sets. Aqui, refatorar, encapsular campos. Aqui, refatorar. Bom, nossa classe está criada. Bom, agora a gente precisa de outra classe para poder fazer o método de adicionar. Vamos chamar essa classe de down. Aqui vamos criar uma classe pacote down, né? Perdão. Chamar de usuário down. Pode ser o nome do gosto de qualquer um, não precisa ser esses nomes. Bom, aqui a gente precisa criar algumas coisas. Precisamos de criar esse método para fazer a nossa conexão. Connection aqui, connect, pode ser o nome do gosto de qualquer um. Precisamos de adicionar a importação. Esse nome não precisa ser connection, pode ser qualquer nome. Vamos criar os nossos campos, que são o ID. Vou criar do tipo do long id, do tipo string nome, string endereço. Esses são os campos da nossa tabela. String senha. Bom, agora a gente precisa criar um método para poder adicionar os clientes. Antes de tudo, vamos criar um aqui. A gente precisa criar um método aqui para fazer a referência à nossa própria classe. Usuário down. Opa, não é. É esse. A gente precisa referenciar a ela mesma. O método que a gente criou, esse connection. Vamos instanciar o nome da nossa classe que está fazendo conexão, que nesse caso aqui é connection factory. Connection factory ponto get connection. Bom, a gente irá precisar fazer a importação. Pronto.
E agora a gente precisa só criar o nosso método para adicionar. Public void adicionar. E a gente precisa instanciar agora, aqui dentro, passar como parâmetro os nossos gets e sets que a gente criou aqui em usuários. Então a gente instancia, chama a classe usuário, dá um nome aqui, usuário. Esse usuário pode ser um nome qualquer, perdão, não é ponto e vírgula. Importação. Deixa eu ver, tá com um errinho por aqui. Deixa eu ver, public void adicionar, tá certo. É que foi criado um método dentro de outro método, é aqui fora. Bom, aqui a gente agora precisa criar a nossa condição do banco de dados. String SQL igual. Agora sim a gente precisa fazer a nosso código SQL. Se a gente quer adicionar, então é o código insert, correto? Into o nome da nossa tabela, que se chama into, se chama usuário. Deixa eu confirmar se é isso. Então, usuário. E os campos dela, que a gente tem um campo, o ID é autoincremente, então não precisa. Então temos o nome, endereço e senha. Só isso, né? Nome, endereço e senha, correto? Values, na verdade. Bom, como a gente não vai passar agora, vai pegar o que o usuário digitar, então a gente coloca apenas os sinais de interrogação. Bom, nosso código SQL está feito. Agora precisamos de um try, um catch para tratar nossas exceções de erro. E a gente irá precisar usar esse método aqui, ó. Prepared states. Vamos criar aqui uma variável stmt, qualquer nome pode ser, não precisa ser esse nome. Perdão. Connection, que é o método que a gente criou logo acima. Ponto. Prepared states. Esse método é parecido com ele. O que muda é esse Dzinho aqui. E passa como parâmetro o nosso código SQL. Bom, stmt ponto, a gente irá setar uma string que será o primeiro valor. A gente setará o primeiro valor de usuário lá para usuário. A gente irá setar o que? Get. Vamos setar primeiro o nome. Então, o primeiro valor que vir se equivale ao nome. O 1 representa esses. Irá setar o nome. stm ponto set string irá passar o 2 como parâmetro. Iremos setar para usuário ponto get o endereço agora. stmt ponto set string. Para o valor 3, iremos passar o senha. Ponto. Pronto, aqui está certo. Estamos passando para o nosso nome, que a gente irá pegar lá de usuário. O endereço
e a nossa senha. Bom, stm.executar, a gente precisa de executar o nosso método, execute, e a gente precisa só dar um close nele. E agora precisamos só tratar o nosso erro. Exibir uma mensagem aqui. New runtime. E a gente irá pegar o erro. Bom, está passado os parâmetros. Agora a gente precisa nessa classe aqui, deixa eu ver se está dando algum errinho. Não, sumiu. Agora na nossa tela principal a gente precisa passar os valores digitados para cá, para lá. Bom, a gente precisa pegar os campos. Bom, a gente irá passar para qual classe que está fazendo nossos controles de get e sets? Essa classe aqui, usuários, né? Então a gente instancia ela, usuário igual a new usuário. Deixa eu ver um errinho aqui. Deixa eu achar o erro. Bom, pessoal, o erro aqui. Opa! Não é para mexer nisso aqui, não. Classe principal. O errinho que estava dando aqui é a importação aqui em cima. Importe o nome do pacote que está e o nome da classe. Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar os valores que foi digitado nos campos. O usuário.set. Temos que setar os nomes, nome. O nome é no qual text field nosso? É no jtextfield 1, correto? Ponto. Pegando o texto, getText. Usuário ponto setar o endereço que está no text field 2 ponto get text usuário ponto set text set senha jtextfield 3 ponto get text. O que vai fazer aqui? Então, em usuários ele está setando o nome e está setando em nome o texto que pegar no jtextfield 1. Está setando para endereço o que pegar no textfield 2 e setando para senha o que pegar no textfield 3. Agora vamos fazer um tratamento de erro aqui para verificar se os campos não estão ficando vazios. Aqui jtextfield 1.getText.is que verifica se o campo está vazio. Ou abre parênteses jtextfield2.getText.is ou jtextfield3.getText. Se um desses campos
Se estiver vazio, ele vai imprimir uma mensagem. Option pane.show message dialog. No centro da tela, que mensagem? Verifique os campos digitados. Se caso todos os campos estiverem corretos, ele irá fazer o quê? Ele irá chamar a classe usuário down, instanciar essa classe new usuário down. Bom, a gente precisa fazer a importação dela. E a gente vai chamar qual método que vai executar? O método que a gente criou lá de adicionar os usuários. E vamos imprimir uma mensagem aqui, se inserir as pessoas. Se der tudo certo. No centro da tela. Vamos imprimir o nome da pessoa aqui. Usuário mais jtextfield1 .getText cadastrado com sucesso. Deixa eu ver se está tudo correto. Tá. Bom, aparentemente é isso que era para ter feito. De cadastrar. Tá certo. Agora vamos colocar o método sair. De limpar. De limpar, o que ele tem que fazer? Quando clica no botão, ele tem que setar no jtextfield1 setText. Ele tem que setar o que? Nada. Que ele vai verificar que o campo porque é para limpar o campo, não vai setar nada. Fazer isso por 2 e para o campo 3. Agora para sair, o método que faz sair é system out na posição 0. Perdão, deixa eu... Opa! É system.exit. Na posição 0, irá sair do projeto. Bom, agora iremos fazer uma recapitulação do que foi feito. Clicou no botão cadastrar. Ele vai fazer o quê? Ele vai instanciar a classe usuários. Ele vai pegar o nome e vai setar nome, o que pegar no TextField 1, setar em endereço, que pegar em TextField 2. Aqui em usuários. Em usuários tem o método get e sets. Em down usuários down, perdão, ele irá executar essa linha de inserir nos valores nome, endereço, CPF. Que de usuários ele vai pegar o nome, setar no número 1, são respectivos. 2 e 3 irá setar. Ele vai executar o comando e vai dar um close. Aqui em principal, ele verifica se os campos estão vazios, ele verifica os campos digitados. Se não, ele irá chamar o método adicionar, que irá fazer todo aquele processo. Bom, chegou a hora, pessoal. Vamos lá testar o nosso projeto. Se eu digitar alguma coisa,
clicar em limpar, limpou. Se eu clicar em sair, saiu. Agora é a hora. Não. Deixa eu ver. Teste. Endereço a.v. E senha 1010. Cadastrar. Usuário. Deixa eu dar um espacinho aqui, senão vai ficar difícil da gente entender o que está escrito, né? Não lembro qual desses que é, então vamos dar um espaço em tudo. Pronto. Teste 2. Endereço Avenida 123. Cadastrar. Usuário teste 2 cadastrado com sucesso. Vamos ver lá no nosso banco de dados. Vídeo aula, fazer o filtro aqui. Ah lá, ó. Teste AV1010. Teste 2, Avenida 123. Vamos inserir mais um aqui. Teste 3, Avenida Combo, que é a avenida aqui de casa. 456. Cadastrar. 3 cadastrado com sucesso. Vamos vir aqui. Teste 3, Avenida Combo. 123. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês por hoje. Se gostou, mete um like aí nesse curtir que vai ajudar bastante. Divulgue para seus colegas que são iniciantes em Java. E eu pretendo futuramente lançar as botões cadastrar já foi, alterar, excluir e exibir todos. Se vocês gostou, comenta aí, críticas são bem-vindas. Perdão por algum erro, que é o meu primeira videoaula de tudo, estou começando agora. Vamos lá, se gostou, tamo aí moçada. Falou, até mais!